pessoas capacitadas para essas vagas no Brasil. Ou, ainda assim, quando capacitadas, existe a fuga de cérebros, que é as pessoas capacitadas, especializadas, acabam não ficando no país devido, né, à falta de investimentos em tecnologia e desenvolvimento no país. Então, isso gera cada vez, né, mais desemprego devido a essa falta de capacitação, né, uma vez que qualquer vaga de emprego hoje você precisa de conhecimento mínimo tecnológico. E aí surge essa proposta da biblioteca, que é uma biblioteca pública e um centro educacional tecnológico, principalmente baseando, né, além dessa função social de capacitar, mas também de resgatar aí o papel importante, né, o papel educacional, o papel social das bibliotecas, que também, devido à evolução tecnológica, tem que deixar, né, de ser utilizadas cada vez mais. E se a gente não inovar, se a gente não propor uma forma diferente de trabalhar nas bibliotecas, essas bibliotecas vão continuar sendo acervo empoeirado, que é o que elas têm se tornado em muitos municípios, devido a essa falta de uso, que faz com que os órgãos públicos não tenham atenção para esses espaços, que sempre foram espaços ligados à educação, à capacitação. Antigamente, os professores eram formados em bibliotecas, e isso tem se perdido ao longo do tempo. Então, surge aí a proposta da biblioteca. Uma vez que Almeida Júnior traz para a gente que a biblioteca ela tem 4 funções. Ela tem a função educacional, a função cultural, a função de lazer recreacional e a função também informacional. E para ela continuar tendo esse papel, é proposta aí a proposta da biblioteca, que une o espaço da biblioteca à incorporação da tecnologia, né? Trazendo para a sociedade um espaço único de qualidade para que estudantes aqui da cidade, mais, possam utilizar esse espaço, professores possam utilizar esse espaço, toda a população em geral e também empresas de tecnologia, startups, possam ter aí um espaço que possam contar com um núcleo mesmo tecnológico. E lembrando que essa minha monografia ela se pautou nessa proposta, não sendo só uma proposta arquitetônica, ela é uma proposta também política e social. E aí, para a gente entender, né, colocar o caminhão, como disse o amigo, a gente precisa falar dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e onde a biblioteca ela busca, né, abranger esses objetivos, contando que é uma ação, uma sociopolítica mundial. Né? Hoje todo mundo fala e foca nesses 17 objetivos que foram definidos na agenda, né, de 2030. E, então, em caráter mundial, a gente vê que tem caminhos de investimentos. E, a nível nacional, a pesquisa foi encontrada que existe uma estratégia brasileira para a transformação digital, a e-digital. E essa estratégia existe um eixo que contempla a capacitação tecnológica. Ou seja, existem caminhos, existem investimentos que a gente precisa propor, né, realmente fazer propostas para que a gente possa aproveitar desses investimentos que chegam, né, mas para onde eles vão? Né? Eles estão cumprindo a sua função? Então fica aí o questionamento. Pode passar. A metodologia da pesquisa, né, ela seguiu aí as pesquisas bibliográficas, documental, acadêmica, acervo digital, acervo físico da técnica da agricultura, de campo, coleta de dados, né, sites, mapas digitais, acervo biblioteca também, fotos e vídeos, e foram analisados esses dados, né, por meio de softwares de edição gráfica, coreográfico, o estudo é feito, né, uma análise de outros projetos de arquitetura que trazem esse conceito de biblioteca, de tecnologia, 3 são de outros países e 1 no Brasil, né? Principalmente porque outros países acabam tendo mais investimentos nessa área. Então, a primeira estudo de caso, eu vou fazer uma síntese rápida, só para vocês entenderem os pontos que foram analisados para ser incorporados no projeto que eu estou desenvolvendo nesse semestre. Então, esse projeto aqui do Escritório de Arquitetura lá em Barcelona, que é o Biblioteca Gabriel Garcia Marques, foi observar os principais pontos que se adotaram no projeto como positivo. A sustentabilidade, que é algo está sendo algo aplicado na biblioteca, no desenvolvimento do projeto, a implantação harmoniosa do entorno, conforto ambiental do sistema construtivo
e também eficiência e tecnologia. Aqui no segundo estudo de caso, é o Centro de Aprendizagem e Biblioteca de Concord, na Austrália, onde foi pontuado os pontos para trazer o projeto, que seria identidade cultural, participação social e o acesso à tecnologia. Aqui, no nosso estudo de caso brasileiro, é a Biblioteca Vila Lobos de São Paulo, biblioteca que concorreu vários anos como uma das melhores do mundo, onde foi observado, né, sua implantação privilegiada, os múltiplos usos e sua iluminação natural. E, por último, bibliotecas móveis na Coreia do Sul, em Seul, do grupo Arc Workshop, que chamou a atenção sobre os seus múltiplos usos, as tipologias diversas, a relação com os usuários do parque tecnológico. Essa biblioteca se situa no parque tecnológico e a de Vila Lobos, ela está dentro do parque Vila Lobos. Então, pegando essas inspirações, esses projetos, a gente parte da aula de intervenção, que é aqui em Ouro Branco. Então, acho que a maioria aqui já conhece um pouquinho da história, mas falando, a gente sabe que a história do Ouro Branco já foi no distrito de Ouro Preto. Outro momento, chegou a antiga Sominos, hoje Verdal, e fazendo sempre essa ligação em relação ao minério. Hoje a cidade ela conta com alguns patrimônios, tanto fundados a nível municipal, estadual e federal, como por exemplo a nossa matriz. E um ponto importante que traz, que mostra a pertinência da biblioteca na cidade, é observar que existem duas instituições federais, tanto a FMG quanto a UFCJ, que possuem cursos de engenharia e também tecnologia. Então seria também um espaço, com certeza, para esses estudantes poderem passar o seu tempo. Muitos estudantes ficam na cidade e não têm espaço, então seria justamente focando também nesses estudantes. E agora trazendo a análise para a nossa situação atual da biblioteca na cidade de Ouro Branco. A Biblioteca Pública de Análise do Rio Carlos, esse é o nome dela, e ao fazer a visita ao local, a gente foi percebido alguns problemas que fazem com que a biblioteca ela não cumpra o seu papel social, ela não está desempenhando aquelas 4 funções que eu disse anteriormente, que a Almeida Gil traz como as 4 funções da biblioteca. Ao entrar, é muito legal que a biblioteca está situada em uma edificação tombada a nível municipal, com características de arquitetura neocolonial. Isso é muito bacana, porém, quando a gente adentra no espaço, a gente tem uma sensação que é uma biblioteca improvisada. Acaba dividindo o espaço com a Secretaria de Cultura e Lazer e as prateleiras, as estantes. Não temos uma mesa para estudo, não temos computadores para estudantes moradores poderem utilizar. Então a gente percebe que, indo na biblioteca, a gente não reconhece aquelas 4 funções que ela poderia ter. Então a biblioteca de Ouro Branco se mostra, nesse caso, insuficiente e pertinente, então, na proposta da biblioteca mais uma vez. E aí, agora, vamos trazer um pouco mais do mundo da arquitetura. É feita aqui a análise, escolha do terreno da prefeitura, onde foi escolhido, por quê? Para ser o mais central possível. A gente está falando de democratização, a gente tem que também democratizar o seu acesso. Como as pessoas vão chegar lá? Então, a gente parte também, Ouro Branco, tem o transporte gratuito, então isso é um ponto muito positivo. Então, a escolha do terreno se baseou por ser o terreno da prefeitura e que fosse um terreno de fácil acesso. Então, está ali um terreno próximo ao doutor. Hoje em dia, até retomadas as construções desse terreno, onde vai ser o CESU, ele já está construindo novamente, mas quando eu iniciei o projeto, ela não estava parada. Então, foi escolhida essa centralidade por ter vários pontos de ônibus ali na proximidade, próxima de FMG, escolas, elas sempre vão ter ali, digamos, o mesmo raio de distância para as escolas de toda a cidade. Então, a analisar também, a gente percebe que existem no seu entorno alguns equipamentos urbanos importantes, como ali, pouco próximo da praça de eventos, tem aí o nosso shopping, que a gente chama, na avenida. Então, a sua localização é privilegiada devido a essa proximidade com as atividades das pessoas da cidade. Analisando ainda, analisada a questão da insolação, da
base na hora de projetar. Como eu vou fazer uma arquitetura que seja democrática, uma arquitetura que favoreça a sustentabilidade, utilizando de técnicas da arquitetura bioclimática, né, para que tenha ali um esfriamento, ventilação natural, em sua maioria, né, tem um edifício eficiente. Foi analisado também os ventos dominantes, né, das nossas cidades. Aqui, como as pessoas vão chegar, né, como a gente está aqui, ela está posicionada na Avenida Firmina, então está ligada a uma via arterial, que liga, né, inclusive, as BRs. E aqui você tem um acesso de pedestre, tanto pela rua ou por aquele escadão que dá acesso ao polo esportivo. Então, se vocês não localizaram, acho que vocês não vão entender. É bem no terreno ao lado daquele escadão que sobe para o polo esportivo. E foi, inclusive, pensado nesse percurso das pessoas que passam, né, que passam pela escada, e alguns que, como tinham terreno vago, passavam no meio do terreno. Esse caminho do meio do terreno está sendo mantido no projeto, para que as pessoas possam passar por dentro do espaço da biblioteca e as pessoas não mudem seu fluxo por causa da biblioteca. Aqui são algumas visadas do terreno, né, que vão conduzir, né, claro, a gente tem que privilegiar o que? A vista para a serra, então vão ter diversos mirantes, está sendo elaborado diversos mirantes nesse espaço da biblioteca e centro educacional. E aqui foi feita uma sinalização básica, serviço de base para a elaboração do projeto, onde no térreo ficaria a maior parte da biblioteca e espaços comuns, que são tem duas inovações nesse projeto, que seria uma cozinha aberta, que em vez de ter uma porta para funcionários, é uma cozinha grande, coletiva, que serve tanto para que os funcionários utilizem, quanto para ter cursos de culinária também. E o outro seria a sala comunitária, o espaço eu faço parte da Associação do Bairro de Energia, a gente sabe que as associações de Ouro Branco não têm espaço para poder se reunir com frequência, então seria destinado uma sala para que as associações do bairro também possam utilizar e realizar atividades também dentro da biblioteca. E foi feito, né, então, um programa de necessidades, analisando esse espaço. Então, continuando o técnico da biblioteca e essa parte de cozinha aberta, sala comunitária, subimos o primeiro pavimento, nós temos a parte do centro educacional, continua a parte dos espaços comuns, tendo as salas de aula, as oficinas. Subimos para a parte de cima, a parte do centro educacional tecnológico, onde tem laboratórios de informática, salas co-working para empresas de tecnologia poderem também ajudar na sustentabilidade do espaço, uma vez que seria cobrado ali um aluguel de salas para que, né, a própria biblioteca consiga arrecadar os recursos para a sustentabilidade. E a gente sobe para o último pavimento também, que é um centro tecnológico, e em cima nós temos um mirante também, um café, para que as pessoas possam utilizar. Aqui é o croquis que tinha feito no início, no semestre passado, que seria mais ou menos essa arquitetura, né? A gente tira partido daquele morro e o mirante que está ali em cima, e o conceito e o partido desse projeto, né, se torna como um conceito da solidez, significando o conhecimento, e a fluidez, que é a passagem do tempo. Então, a arquitetura vai buscar representar em forma de arquitetura esses conceitos. Sempre, então, utilizado materiais como a taipa de pilão, resgatando o nosso conhecimento da época colonial, e também invólucros, né, da arquitetura contemporânea. E aí, para concluir, fica o entendimento que a proposta da biblioteca ela se mostra pertinente uma vez que a evolução tecnológica está, digamos, só começando, no sentido que agora, entrando na inteligência artificial, as coisas que já eram exponenciais tendem a ser mais exponenciais ainda. Então, é urgente a capacitação da população em geral para que a gente consiga realmente diminuir a desigualdade social. Isso foi